Boa tarde, turma. Nós vamos começar hoje um assunto novo dentro da parte de séries. Vamos deixar as séries de potência, séries de Taylor de lado, e vamos falar de séries de Fourier. A ideia de séries de Fourier é descrever uma função como uma somatória, mas não de polinômios, não de x, x ao quadrado, x ao cubo, etc., como nas séries de potências, e sim como combinação de funções trigonométricas, senos e cossenos. Esta ideia surgiu naturalmente na história da ciência. O problema é do começo do século XIX, em torno de 1810, o Joseph Fourier estava estudando o problema de condução do calor. Todo um contexto de revolução industrial, novas tecnologias, o problema de dissipação de calor era muito importante. E o problema não era tão conhecido. E ele fez um estudo nessa direção, publicou um livro importantíssimo sobre a condução do calor. Eu vou explicar qual foi o problema que ele resolveu, modelar e dizer como que as funções trigonométricas aparecem nesse problema. O problema que o Fourier queria analisar, então, era o seguinte. Pensa numa barra, e eu quero colocar temperaturas nas extremidades conhecidas e analisar como que evolui a temperatura ao longo da barra inteira. Normalmente, quando a gente trabalha com modelos matemáticos em ciência e tecnologia, o primeiro modelo, o mais real de todos, é muito sofisticado. Então, o que a gente faz é começar com casos bem simplificados. A gente imagina um monte de hipóteses simplificadoras, transforma o problema num problema extremamente mais simples, tenta resolver aquele primeiro mais simples. Depois que a gente consegue resolver o mais simples, a gente vai introduzindo os complicadores, passo a passo, até se aproximar dos problemas realmente relacionados com as aplicações no mundo real. Então é normal isso. Então Fourier teve que fazer um monte de hipóteses simplificadoras. Não se conhecia nada sobre o problema da condução do calor numa barra. Então a primeira hipótese que ele fez foi imaginar que a barra era isolada lateralmente. Então só havia condução de calor nas extremidades. Não se perdia calor ao longo da barra. Simplificação matemática que vem daí. Passa a ser um problema com uma variável espacial. Basta eu dar uma abscissa que eu digo qual é o ponto da barra ao qual eu me refiro. Porque, embora a secção transversal seja uma secção, não há perda de calor, só depende do que está ocorrendo em cada posição e isso não perde calor em outros lugares. Só troca calor nas extremidades. É preciso dar a informação do comprimento da barra. Minhas primeiras contas eu vou supor que o comprimento é π. Por que razão que eu vou supor que é π? Porque eu já sei que vão aparecer funções trigonométricas, isso vai facilitar minhas contas. Depois eu dou as fórmulas quando o comprimento é L mesmo, um L genérico. A gente vai dar uma... a ideia é entender como que evolui a temperatura em cada ponto X da barra ao longo do tempo. Então são duas variáveis, posição e tempo. Eu vou te dar uma informação sobre a temperatura da barra nesta ponta da barra o tempo inteiro. Eu te digo, ao longo do tempo, qual é a temperatura naquela extremidade. E na outra extremidade também. Então eu forneço a temperatura em duas extremidades. E isso para todo o tempo. Eu te digo, nas extremidades, como que evolui a temperatura. E eu tenho que dar a distribuição inicial de temperatura. Eu tenho que fornecer uma função f de x, 0, que é a distribuição inicial de temperatura em todos os pontos da barra no instante t igual a 0. E o que eu procuro? Eu procuro descobrir a função u de xt, que é a temperatura no ponto de abscissa x no instante t. Esse foi o problema que o Fourier queria analisar. Vou dar uma formulação agora matemática para esse problema. Tem várias coisas
que eu não vou fazer, estou só contando qual foi a motivação histórica. A primeira coisa foi a equação que rege a transmissão do calor. Isso é um problema de física, um problema que se resolve com princípios físicos, sobre como que é a transmissão de calor entre dois pontos vizinhos, a troca de energia. E analisando este problema, o Fourier montou qual que é a chamada equação do calor. A equação do calor diz que a derivada parcial desta função em relação ao tempo é igual a uma constante vezes a derivada parcial segunda da função em relação ao espaço. Não é óbvio por que isso é assim, mas é assim. Surpreendentemente, a equação do calor aparece em montes de outros fenômenos de difusão. Muitos fenômenos que têm a ver com difusão envolvem a equação do calor. Até na economia se usa muito. O modelo de Black-Scholes para precificação de ativos financeiros usa a equação do calor, que é também surpreendente. Então isso eu não vou mostrar, isso é um problema de física, o Fourier analisou e chegou a essa conclusão. As hipóteses do Fourier era dada uma função f de x zero, distribuição inicial, e as duas funções temperatura nas extremidades da barra, 0T, LT, que num primeiro momento o Fourier supôs que eram temperatura zero. Então imagina que as duas barras vão ser mantidas a temperatura zero, eu dou uma distribuição de temperatura ao longo da barra, só a troca de calor nessa que fica a zero, a gente sabe o que vai acontecer no futuro, mas eu quero entender como é que ao longo do tempo a temperatura em cada ponto vai evoluir. É claro que esse modelo é simples demais, mas é o primeiro. Depois, o próprio Fourier foi introduzindo variações, supondo que a temperatura nas extremidades não fosse mais zero, pode supor que não é constante, isso vai sofisticando os modelos. Mas eu vou olhar por um segundo este primeiro modelo. A formulação matemática dele é o que eu estou acabando de escrever, e você pode imaginar que num sistema de coordenadas o que eu fiz foi o seguinte. Eu estou procurando uma função u de xt que está definida numa região que no eixo x vai de 0 a L. Eu vou supor inicialmente que ela vai de 0 a π. E o t é positivo. Então, o meu ponto xt, ele está nessa faixa. Ele satisfaz essas condições. X maior ou igual a 0, menor ou igual a π, e t maior ou igual a 0. Estou formulando esse problema nessa região. E eu quero resolver a equação e achar a equação do calor. Na tentativa de achar a equação, a solução da equação do calor, eu vou mostrar isso nos próximos minutos, vai surgir naturalmente uma pergunta. Como que o f se relaciona com as funções trigonométricas? Isso aparece de maneira natural. É surpreendente que isso apareça, mas sim, aparece. Então, esse era o problema que o Fourier estava discutindo. Aí o Fourier fez uma segunda abordagem, também surpreendente. Ele foi procurar U com variáveis separadas. Ele usou o que se chama técnica de separação das variáveis. Isso é uma técnica muito comum em modelagem matemática também. Eu procuro uma função u de xt. Eu vou fazer, por alguns instantes, a seguinte hipótese. Será que a função u de xt pode ser, é uma pergunta, será que ela pode ser escrita como produto de duas funções, uma só de x e uma só de t? Você fala, não é muito razoável que sim, ou talvez seja. Pensa numa função bem confusa, será que você consegue fatorar de modo a escrever um produto que só envolva x por um produto que só envolva t? Nem sempre é possível, mas
Fazer essa hipótese e verificar o que ocorre quando eu faço a hipótese, joga luz sobre o problema. Até pode acontecer de eu descobrir que não tem solução assim, mas ela me ajuda a entender como é que são as soluções. Surpreendentemente, no caso da condução do calor, existem soluções com variáveis separadas. Não é uma hipótese vazia. Qual a consequência dessa hipótese? Que quando eu calculo del U, del T, deriva em relação a T, é só derivar o T, não tem que derivar o X. A derivada em relação a T é x' de x, desculpe, x de x vezes T' de T. Porque ao derivar em T, a parte que tem x fica constante. A essência da ideia de derivada parcial. E a parte que tem T eu derivo, e derivo em T é T' de T. E da mesma forma, a derivada segunda em x, só deriva x, T age como constante. Então a derivada segunda em x é x duas linhas de x vezes T de T. O T fica fixo na derivação em x e o x fica fixo na derivação em T. Derivada parcial, não? Claro para vocês que se eu fizer essa hipótese, isso ocorre. Aí a minha equação do calor fica x vezes T', que é o del U, del T, igual a K vezes del 2U, del X2, que é x duas linhas T. Então, x T' igual a K, x duas linhas T. Ou, em outras palavras, T' sobre K vezes T é igual a x duas linhas sobre x. Vocês me acompanharam até aqui? E a gente está explorando para ver, com tentativa e erro, o que a gente vai conseguir descobrir sobre essas soluções. Aqui tem uma primeira conclusão surpreendente. É daquelas conclusões muito simples, muito singelas, mas que a gente olha e fala, espera aí, por que mesmo? Sutil, muito sutil, daquelas que escapam. Sabe o que eu concluo quando eu olho para aquela igualdade? De um lado tem T' e T, que dependem da variável T minúsculo. Do outro lado tem x duas linhas e x, que dependem da variável x minúsculo. São iguais. De um lado só tem T, do outro lado só tem x. Sabe qual é a conclusão? É tudo constante. Isso, tu gostei de ver, franziram a testa. Por que tudo constante? Tudo depende de x e t. Esquece um pouquinho aquilo ali. Imagina que você tem uma igualdade que tem uma f de x igual a uma g de y. E eu estou falando de coisas que dependem de um par ordenado xy. Como é que você tem coisas dependendo de um par ordenado xy, e eu sei que tem uma f que só depende de x, que é igual a uma g que só depende de y. A conclusão daqui é que f de x, que é igual a g de y, é igual a constante. Se uma coisa que só depende de x é igual a uma coisa que só depende de y, as duas são constantes. Sutil, né? Quer ver por quê? Vamos tentar ver? Quanto que vale? O que essa igualdade diz quando eu aplico para o par ordenado 1, 3, 2, 3? Diz que f de 1 é igual a g de 3. E se eu aplicar na outra, diz que f de 2 é igual a g de 3. Então, se você fixa o y e faz variar o x, o que você descobre? Que a f não varia com x. Porque eu mantenho o y fixo, a f em diferentes valores de x tem sempre o mesmo valor. E se eu agora usar isso no 2, 4, o que eu descubro? Que f de 2 é igual a g de 4. Então g de 4 também é igual a g de 3. E f de 1 é igual a f de 2, e são iguais. E é todo mundo igual a todo mundo, tudo constante. É sutil pra caramba isso. Repetindo, se você tem uma igualdade
que depende de duas variáveis, mas você consegue separar um pedaço que só depende de uma, um pedaço que só depende da outra, eles são iguais, então os dois são constantes. E você percebe fazendo isso, você joga, você fixa uma variável e joga com a outra, de um lado varia a variável, mas do outro não. Então os valores aqui não podem variar, onde está variando a variável, o valor da função não pode variar. E do outro lado também, se troca, varia desse lado da variável e deixa o outro fixo. Aqui varia a variável, mas o valor da função não pode variar, porque aqui está fixado. Certo? Então, desta equação segue que T' KT igual a x duas linhas x igual a lambda constante. A. T' de T igual a K vezes lambda vezes T de T. Você sabe quem é a função T de T. Que função você conhece que a derivada é uma constante vezes a função? Exponencial. Então, T de T é E elevado a K lambda T. Vezes uma eventual constante aqui na frente. Uma constante vezes exponencial de K lambda T. É a única função que, se eu derivar, dá A vezes a exponencial vezes KT e satisfaz a equação A. B é mais sofisticado. B tem três possibilidades. A resposta depende x duas linhas igual a lambda x. Aqui não tem o K, hein? O K só ficou no T, não ficou no x. X duas linhas igual a lambda x. Essa daqui tem três possibilidades. Depende do K, do lambda, ser zero, positivo ou nulo. Se o lambda é zero, isso significa que a segunda derivada em x é zero. Mas se a segunda derivada em x é zero, a função x é a função ax, bx mais c. Não vou usar a porque a eu usei aqui na t. É bx mais c. Se a segunda derivada de uma função é zero, porque ela é uma função do primeiro grau. E aí a função u de xt seria a vezes e elevado a k lambda t vezes bx mais c. Só que a hora que eu escrevo que u de 0t é igual a u de πt e é igual a zero, que é uma das minhas hipóteses, que nas extremidades da barra a função seja nula, e aqui a extremidade é π, quando você faz isso, sai que a vezes e elevado a k lambda t faz x igual a zero, vezes c é zero, e sai que a e elevado a k lambda t vezes b π mais c é zero. Exponencial não é zero. Então eu tenho c igual a zero, bπ mais c igual a zero. Claro, ou a podia ser zero. Joga o a para dentro do c e do bc, tanto faz, né? Não precisa escrever tantas constantes assim, né? Você tem várias constantes. Ou o a era zero também logo de cara. O a zero também é possível. Mas isso aqui significa, se o c é zero e bπ é zero, que b igual a c igual a zero. Ou a é zero. Se você quiser eu escrevo a igual a zero ou. De qualquer caso, u de xt
seria identicamente nula, porque as constantes todas se anularam. E aí o problema não tem sentido. Quer dizer, aí o único problema que teria era se eu desse a temperatura inicial igual a zero, nas extremidades igual a zero, nunca ia acontecer nada. Eu reduzi o problema ao problema mais trivial do mundo. Então essa situação não interessa. Descartamos. O problema não faz sentido. Aí o Fourier foi para a segunda etapa. Ele tentou analisar o que ocorreria se o lambda fosse positivo. Função que a segunda derivada é um número positivo vezes a função. Que funções vocês conhecem que quando eu derivo uma, duas vezes, repete a própria função original? Exponencial, seno e cosseno. Só que se eu tiver um lambda positivo, a segunda derivada e a função original têm o mesmo sinal. Então será que é seno e cosseno ou exponencial? Exponencial. Aí tem um resultado que diz que a função x de x é do seguinte tipo. Ela é uma constante vezes raiz quadrada de lambda x, mais uma segunda constante, raiz quadrada menos raiz quadrada de lambda x. Por que tem o raiz quadrada aqui? Porque eu quero que derivo duas vezes e dê a própria x. Então precisa ter raiz quadrada de lambda, né? Derivo duas vezes, dá a própria x vezes lambda. E lambda é positivo. Põe a raiz quadrada no expoente, porque quando você deriva uma vez, fica b elevado a raiz quadrada de lambda x vezes a derivada do que está em cima, que é a raiz quadrada de lambda. Daí você deriva uma segunda vez, b elevado a raiz quadrada de lambda x vezes raiz quadrada de lambda de novo. E duas multiplicações por raiz quadrada de lambda faz aparecer o lambda aqui. Tá certo? Só que se você faz x de 0 igual a 0 e x de π igual a 0, por conta disso, né? Você escreve a fórmula e vê que a exponencial não é 0 no t, então é a parte daqui que tem que ser 0. Você descobre de novo que b igual a c igual a 0. Vou pular o detalhe dessa conta, é só substituir aqui, montar o sistema, porque fica b mais c igual a 0 e b elevado a uma constante, e elevado a uma constante, b mais c, você conclui que dá 0 de novo e absurdo de novo. Esses foram os passos que o Fourier foi dando. Eu sei que eu não estou fazendo todos os detalhes, porque eu quero chegar nesse ponto que foi onde o Fourier chegou. Lambda negativo. Segunda derivada igual a lambda vezes x com lambda negativo. Troca de sinal. Então é seno e cosseno que aparece. E aí a função x de x tem que ter a seguinte forma. Uma constante cosseno de raiz de menos lambda x mais uma constante seno raiz de menos lambda x. Por que é raiz de menos lambda? Primeiro, lembra que o lambda é negativo. Se eu fizer menos lambda, eu posso ficar positivo, tem raiz. E é por conta da segunda derivada recuperar o lambda multiplicativo. Olha o que acontece quando você deriva uma primeira vez. X' de x é igual a menos b seno raiz de menos lambda x vezes raiz de menos lambda. E mais c cosseno raiz de menos lambda x vezes raiz de menos lambda por causa da regra da cadeia. E quando eu derivar uma segunda vez, vai ficar menos b cosseno raiz de menos lambda x vezes de novo raiz de menos lambda.
Raiz de menos lambda dá menos lambda, que com esse menos fica mais lambda. E volta a dar lambda B cosseno disso, que é o lambda vezes a própria função x. Então a solução geral daquela equação tem essa cara. E aí o Fourier colocou a condição, bom, quando eu calculo no zero dá zero. Quando ele calcula no zero, o seno fica zero. Então fica B cosseno de zero. Aqui o B é zero. E quando eu calculo em π, dá zero. Quando calcula em π, e bom, e o B já deu zero. Se o B já deu zero, esse já sumiu. E eu calculo em π, isso tem que dar zero. C seno de raiz de menos lambda, π, tem que ser zero. Qual que é a conclusão? Bom, ou C é zero, e aí zerou tudo, e para C não ser zero, porque se C for zero, zera tudo de novo. Eu não quero C igual a zero. Então as possibilidades são C igual a zero, ruim, porque dá solução nula, ou raiz de menos lambda pertence aos inteiros. Para que seno de um número inteiro de π seja zero. Como raiz é positivo, raiz de menos lambda tem que ser natural. Ou seja, então agora eu vou apagar a equação, essa equação que nós estamos resolvendo. Raiz de menos lambda é igual ao natural k. Ou seja, menos lambda é k ao quadrado, lambda tem que ser menos o quadrado de um número inteiro. Olha que sofisticada a análise do Fourier. E nós estamos chegando perto de uma quase, não é uma contradição, mas de um ponto delicado, que é o ponto onde o Fourier foi absolutamente genial. Cheguei à conclusão que o lambda então tinha que ser menos o quadrado de um inteiro. Estranho, porque a minha equação, então as partes em x e t tem que ser constante, mas tem que ser menos o quadrado de um inteiro. Tem que ser negativo e menos o quadrado de um inteiro. Isso faz com que a solução geral do problema teria que ter a seguinte forma. Uma constante e elevado a constante original k vezes o lambda, que é menos K2, então menos... Ah, desculpe, eu usei K, K é ruim porque eu já tinha usado uma variável K para indicar... Lá no comecinho da equação do calor, né, eu usei a variável K. Vamos trocar esse K aqui, inteiro aqui, vamos usar outra letra, para não ficar duas letras, a mesma letra com dois sentidos. Vamos dizer que a variável inteira aqui tem que ser N. Então, menos K N2T vezes seno de raiz de menos lambda x, seno de nx. Então, o Fourier achou a cara para n natural. Então, na verdade, ele achou uma família de soluções. O que o Fourier descobriu é que tinha muitas soluções. Exponencial vezes seno de 2x, de 3x, de 4x. Seno de múltiplos de x. O que é tudo estranho. Agora, mais um pouco. Levando em conta, e aqui que o Fourier foi genial. Agora eu levo em conta o seguinte, a condição inicial. U de x0 é a f de x. Quando eu faço t igual a zero, é a distribuição inicial de calor. Mas se eu fizer t igual a zero, esse termo exponencial some porque fica e elevado a zero, que é 1. Então eu descubro que f de x tem que ser constante vezes seno de nx.
Aí, o Fourier poderia parar aqui e se lamentar. Dizer, que azar, não consegui resolver o problema. Ele poderia parar aqui e chegar à seguinte conclusão. Todo esse esforço e a distribuição inicial de temperatura tem que ser senoide. Senão o problema não está resolvido. Ele poderia ser pessimista, desanimar e falar, olha, se a distribuição inicial de temperatura for seno de nx, eu sei resolver o problema. E o problema é aquela função u que está ali. E parar, desistir. Não resolvi o problema geral. Ou ele faz o que ele fez. O que ele fez? Espera aí. Se eu tiver f igual a seno de nx, tem essa solução. Se eu tiver seno de 3x, tem essa solução com 3. E se eu tiver seno de 5x, tem a solução com 5. E se eu pegar uma f, que é seno de 3x mais seno de 5x, uma soma de duas senoides, será que eu sei resolver o problema? Sei. Isso chama princípio de superposição das soluções. Imagine que você, ao invés de pegar f seno de nx, com n igual a 3, você pega uma f a seno de 3x e depois uma outra f, b seno de 5x. Você resolve o problema para uma, tem a exponencial e seno de 3x, para a outra tem a exponencial seno de 5x. E se você colocar como condição inicial a soma das duas, quem será que é a solução geral do problema? A soma das duas soluções gerais. Então o Fourier concluiu. Não, eu sei resolver o problema quando a minha f inicial não é só senoide, quando ela é uma soma de senoides. Aí eu resolvo para cada somando, somo as soluções gerais que eu tenho a solução do problema. Qual é a pergunta que se coloca então? Que tipo de função que é soma de senos? O que o Fourier concluiu nesse momento foi, eu sei resolver o problema da condição do calor se a condição inicial, distribuição inicial de temperatura, puder ser expressa como soma de senos. E colocou uma outra pergunta, pergunta geral, isso que é uma série de Fourier. Quem são as funções que podem ser escritas como somas de senos? É parecido com série, só que ao invés de pegar a soma de polinômios, x, x2, x3, x4, eu vou pegar uma coisa parecida que é seno de x, seno de 2x, seno de 3x, seno de inteiro vezes x. O que eu consigo obter se eu fizer que nem que fosse uma série de senos? Entenderam a pergunta? Que genial! E sabe qual é a resposta? Uma classe enorme de funções. Toda função contínua pode. Mais do que funções não contínuas também podem. Nós vamos estudar todas as funções que podem. Quer dizer, a classe de funções para os quais o Fourier resolveu o problema do calor é uma classe muito maior que a das funções analíticas que nós estávamos estudando antes. É uma classe amplíssima de funções que podem ser escritas como limitantes, como séries de senos. Então, o problema que eu vou analisar agora é o problema seguinte: somas de senos. Então, eu quero fazer somatório de seno de nx vezes um coeficiente Cn. Se eu fizer soma finita, está resolvido. Mas o que eu vou fazer mesmo é a soma infinita de senos. Isso é uma série de Fourier. É claro que eu só fiz os principais passos dessa trajetória toda, mas é muito interessante, muito rica, e foi assim que as séries de Fourier foram introduzidas.